Olha, que dor de cabeça entender essas contas. Nem sei se dá pra levar a sério, gente, uma coisa dessa. Por isso que a gente precisa conversar com pessoas que estudam, que nem o advogado Carlos Gouveia, que tá tirando as nossas dúvidas, pra ajudar a entender, Solange. Porque realmente, eu sinceramente, Solange, a gente fica revoltado quando vê uma coisa dessa, porque não é algo pra todo mundo, pra entender. Porque eu acho que tinha que ensinar isso, na verdade, nas escolas. Boa, ótimo. Porque como que eu que nunca tive aula para entender como funciona toda essa palhaçada, desculpa a palavra, tá? Mas eu não consegui entender outra, sem estudar. A gente tem que ter isso na escola, não tinha, doutor? Você concorda comigo? Por isso que ele já tá careca. Ela tá me sacaneando aqui. Viu? Não, mas é verdade, doutor. A gente fica careca, a gente tem vontade de arrancar os cabelos. Não sei se você arrancou, mas a vontade que dá é isso, né? Mas assim... Mas você tinha cabelo, não tinha, antes de fazer cálculo. A Alexia que pergunta se um dia eu tive cabelo, minha filha. Mas, na verdade, é isso. O que acontece é que nós temos programas de cálculos aí que os advogados usam para fazer, mas assim... O bom é entender o cálculo. Se eu contar para você que tem N revisões, várias revisões, porque o INSS errou o cálculo. Imagina. Então tem uma revisão agora gigante, pouquíssimas pessoas no Brasil sabem, a gente anunciou ela há pouco tempo, que é uma revisão novinha do IRSM, que o INSS já pagou, só que ele esqueceu de pagar. É da vida toda? É não, da vida toda? não. É ação que já está paga. O INSS pagou uma revisão há muitos anos atrás chamada IRSM. Tudo bem? Só que ele esqueceu de computar alguns juros. Esses juros, em cada revisão, giram em torno de 80 a 100 mil reais. Luquinha, eu esqueci de pagar minhas contas. Imagina, o que acontece contigo, Solange? Tem a Teto 2, que é uma revisão que o INSS deveria ter feito no buraco negro, que é o período de 88 a 91, sobre o teto de 98 a 2000... Quer dizer, tem um monte de coisa, tudo isso é erro de cálculo, que o próprio INSS faz. Agora, você imagina quantos erros tem. Você acha que a população, em regra, vai saber calcular isso? Por isso que você tem que ter uma pessoa que entenda de cálculos e de previdência do seu lado, mas grudado ali, olhando. Eu vou falar assim, aqui no seu cálculo, não é essa média aritmética dos 80%, porque eu tenho que confrontar os 60%, que tem mínimo divisor. O cara fala o quê? Não vai entender nada, né? Bom, vamos ver qual é a dúvida, assim como a nossa, né, Inácia? É difícil de entender, né, Inácia, da Graça, que está aqui ao vivo. Muito obrigada, Linda, por participar com a gente. Qual que é a sua dúvida, Inácia? Então, eu trabalhei a vida toda, eu fui fichada e falta só 3 anos para completar, para mim poder começar a receber. Aí, como meu esposo faleceu, eu estou recebendo o salário da aposentadoria dele. Aí falaram para mim que se eu entrar com o pedido da minha aposentadoria, eu perco o salário ou dele ou o meu. Aí eu deixei como está. Eu queria saber qual a verdade sobre isso. Você é funcionária pública? Não, eu trabalhava na prefeitura, é funcionária municipal. Perdão, funcionária, exatamente. Eu só não sei se ela é servidora pública ou não, mas também isso não importa. Vem cá comigo aqui, ó, vem cá. Se quiser dar um foco aqui, até pode focar. Pode fechar. Quem vai? Vem cá, Cassiano, fecha no doutor, porque ele vai olho no olho da Inácia agora. Mentira! Balela! Você pode e deve ir lá pedir a sua aposentadoria se você tiver direito e você vai continuar recebendo pensão, sim, sem problema nenhum, tá? Seja pelo artigo 40 da Constituição Federal, seja pelo artigo 201 da Constituição Federal, você vai poder acumular sem problema. Isso aí é uma palhaçada de lenda urbana. Isso é lenda urbana, é a loira do banheiro, sabe? É a loira do banheiro, é mentira. Então, Inácia, corre atrás dos seus direitos. O doutor já deixou um toque aqui, não tem condição hoje de contratar um advogado. Defensoria da União faz isso gratuitamente, é de graça. Então, corre atrás. Luquinha, chegou a pergunta? Chegou pelo WhatsApp, a gente vai ver a Maria Bene. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Maria Benedita. Dr. Carlos, a minha dúvida é o seguinte, eu tenho 13 anos trabalhados com o INSS pago, mas eu tenho um filho deficiente e eu recebo uma pensão, um benefício, aliás, dele, e está no meu nome, eu sou tutora legal dele. Aí eu gostaria de saber se eu posso aposentar, mas não perder esse benefício dele, que é um direito dele. E minha aposentadoria é um direito meu também, porque afinal de contas eu trabalhei 13 anos. Mas eu já parei de trabalhar justamente para cuidar dele quando ele ficou deficiente, há mais de 30 anos atrás. 35, na verdade, que é a idade dele. Aí a minha dúvida é essa.
eu tenho condições de aposentar? Obrigada. Tem alguma ligação com a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS? Ele recebe o BBC, o benefício de prestação continuada, o benefício da LOAS no valor de um salário mínimo para as pessoas deficientes ou idosas, desde que elas sejam miseráveis. Essa que é a questão técnica. Ela pode sim se aposentar, desde que a aposentadoria dela seja de até um salário mínimo. Tá? Isso está na orientação interna da Advocacia Geral da União, quem faz a defesa, inclusive, da União 02, tá? E também está na reclamação 43746 do Supremo Tribunal Federal, que eu não devo mais avaliar se a renda familiar é 1/4 do salário mínimo, e sim o grau de miserabilidade desta família. E é rápido isso, esse benefício, a concessão dele? Em regra, o INSS pode criar alguns complicadores para ela, sim, e pode até bloquear o LOAS do filho dela. Nesse caso, apesar de ser um direito, deveria ser analisado por um especialista, né, para ver se o benefício novo que ela vai ganhar, se vai ser até de um salário mínimo. Com 13 anos, aparentemente, ela não poderia se aposentar por idade, teria que dar uma olhada com a idade dela aí, porque ela precisaria de 180 contribuições, mas, em regra, pode se acumular com ressalvas. Tá. Então, vai ter que procurar um especialista aí sim, tá? Ok, então, por falar em contribuição, daqui a pouquinho a gente vem com umas perguntas que estão bombando aqui, Luquinha. Contribuir, parei de contribuir, só que agora eu quero voltar a contribuir. Como é que é feito esse cálculo? Tem bastante pergunta mesmo nessa situação. Só comentar com vocês sobre o ator Dado Dolabella, que foi preso na noite de ontem, após a Justiça do Rio expedir um mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. Aliás, a gente sempre fala, né? O que dá cadeia certa é isso, né? E segundo a polícia, o ator deve R$196 mil de pensão alimentícia. Se não pagar, ele pode ficar até 2 meses na cadeia. Então, numa entrevista, ele chorou e disse que, quando ele estava sendo levado para a delegacia, que esse cálculo não está correto, que não é 196 mil. Mas assim, quem está devendo R$1 na pensão, vai para a cadeia do mesmo jeito. A pensão alimentícia, a cadeia de pensão alimentícia deveria ser cadeia para corrupto. E na verdade, meu querido amigo, a gente está vendo aqui hoje no programa que cálculo nesse país é difícil de entender. Então paga o que está devendo e pronto. Eu acho que eles já fazem isso para a gente não entender, Luquinha. Só para o doutor Carlos ficar careca e entender. Eu acho que é para isso mesmo, né? A gente vai rapidinho pro break e já volta, mas é claro que tem carinho. Aliás, que delícia, você pode mandar, a gente coloca aqui ao vivo, e uma linda mandando um beijo para ela mesma. Solange, aliás, para quem mais você quer mandar um beijo? Vem, linda. Oi, eu queria mandar um beijo pra minha avó, pra mim mesma, pra minha irmã, pra minha mãe, pra Sol e pra você, né? E pra todos os integrantes aí do seu programa. E é isso. Tchau.